senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carlinhos Cardoso e estou aqui no nosso Chegue Mais, em mais um quadro Café Terapia. Mas, antes da gente abrir esse café, eu gostaria de agradecer imensamente por todo o carinho que a gente vem recebendo, agradecer a minha produção, aos profissionais que estão acreditando no sonho desse programa, no sonho desse projeto, que estão fazendo juntos, na verdade, eles estão fazendo juntos comigo toda essa história acontecer. Então, para você que nos acompanha, para você que nos segue, para você que comenta, que dá sua sugestão, tá aqui as nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegue mais, porque nós já estamos no ar. E no mundo de hoje, o primordial é ter equilíbrio e inteligência emocional. Por isso, no nosso Café Terapia de hoje, em nossos estúdios, nós estamos com a presença dele, Eduardo Telêmaco. Ele que é treinador em inteligência emocional. Está aqui em nossos estúdios. Doutor Eduardo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso Chegue Mais. E vai dar grandes e importantes dicas para a gente manter um pouco do equilíbrio e da nossa inteligência emocional. Eduardo Telêmaco, por favor, se apresente. Olá, primeiramente queria agradecer aqui, Carlinhos, ao programa Chegue Mais, a todos que estão aqui presentes, né? É uma imensa satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento e trazendo essas dicas, esses insights que cada vez mais é importante gerenciar as nossas emoções. Como você falou, as maiores decisões requer muito mais esforço e uma habilidade na questão das nossas emoções. Perfeito. Então vamos tomar aqui o nosso gole de café. Esse ar-condicionado daqui, ó, um brinde, a gente brinda com café. Esse ar-condicionado aqui, gente, ele congela um café em minutos, entendeu? O café, o nosso querido Rafael, ele traz assim um café pegando fogo, mas assim, o ar-condicionado, ele deixa o café congelado em questão de minutos. Então a gente tem que tomar logo, brindar logo. Treinador Eduardo, olhando aqui para as nossas lentes, eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Afinal, o que é a inteligência emocional? Muito, muito bom, né? Então, geralmente as pessoas acham que uma inteligência emocional, eu preciso estudar o que é isso, as pessoas se perguntam muito o que é isso. Primeira coisa, a inteligência emocional é você entender como você funciona. Como funciona os seus sentimentos, suas habilidades, suas emoções. E o que eu preciso ter para ter uma inteligência emocional muito positiva, uma inteligência emocional lá em cima. Primeira coisa, é eu saber entender qual a emoção que eu vou estar utilizando naquele momento. Se aquele momento eu estou com a minha emoção adequada. Quando eu estou com minha emoção adequada, entender se a intensidade daquela emoção está no momento certo. Por que isso? Porque, exemplo, se eu te empurro aqui, Carlinhos, e lhe derrubo, você vai gerar uma emoção de raiva para mim. E essa raiva, ela vai estar no momento certo, porque teve uma ação e lhe deixou chateado. Só que eu tive uma reação. Isso, teve uma reação e lhe deixou chateado. Só que a intensidade da sua reação é a chave da sua gestão da sua emoção. Porque você pode ter uma reação de me empurrar, me derrubar, mas você pode simplesmente se levantar e tentar entender o que foi que aconteceu. Me perguntar com mais calma, querer saber o motivo daquilo dali. E isso muda completamente o cenário. Por quê? Porque hoje o que mais tem é desequilíbrio emocional. São casais... A humanidade está desequilibrada. Perfeito. Casais se separando, brigas de trânsitos, pessoas sendo demitidas o tempo todo. Por quê? Porque a gestão das emoções não estão da melhor forma. Na sua opinião, no pós-pandemia, você acha que esses índices aumentaram, que esses quadros se agravaram, pelo menos da falta dessa inteligência emocional
para esse mundo meio louco que a gente está vivendo, treinador? Sem dúvida, né? O pós-pandemia. Sem dúvida. E eu ouso a dizer que o maior impacto nas pessoas não foi o vírus da pandemia, foi as emoções, foram os comportamentos humanos. Né? Isso gerou muitos desequilíbrios. Talvez tinham pessoas que nem estavam doentes, mas acharam que estavam doentes, que iam morrer, que iam ficar sozinhos. Eu passei por tudo isso. E foi muito intenso isso daí. Então, quanto mais eu estudei, quanto mais eu me aprofundei nisso, eu vi o quanto é importante. Porque o estudo técnico, para a nossa vida, ele é apenas 20% do conhecimento necessário para estarmos aqui, para estarmos trazendo conteúdo, trazendo conhecimento para as pessoas. Mas o emocional da nossa vida, ele equivale a 80%, seja na sua carreira, gestão, trabalho, onde você mora, na sociedade, na sua família. O mais impactante é a gestão das emoções. Perfeito. Eu vi aqui na minha ficha que o senhor é da área das finanças bancárias. Inteligência emocional também está relacionada ao equilíbrio com o dinheiro? Sem dúvida, né? Dinheiro é totalmente emocional, né? Porque compramos pela emoção e depois tentamos justificar pela razão, né? Então, como estamos naquele momento? Se não tivermos controles, perdemos a cabeça, compramos impulsivamente, compramos cartões de créditos, se endividamos, tudo através das emoções. Então isso é muito importante. E voltando aqui só para você falou do trabalho, né? Quanto a gente trabalha também na pressão, se não tiver um gerenciamento das emoções para ter resiliência, para suportar aquilo dali, também perdemos o controle e se afundamos aí em depressão, em ansiedade, em várias coisas. Quando você decidiu estudar inteligência emocional? De onde veio esse insight? De onde partiu? E você fala assim, olha, eu vou precisar me aprofundar mais, eu quero conhecer, eu quero mergulhar nesse universo da inteligência emocional humana. Perfeito, muito boa essa pergunta. Eu tenho 13 anos na parte de gestão de pessoas. E aí eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, conheci um pouco do coach também. E aí tinham comportamentos em mim que eu ficava me perguntando por que eu sou dessa forma. E aí eu comecei a gerenciar, a gerir pessoas e queria que as pessoas tivessem os mesmos comportamentos que eu. Mas como? Se viemos de criações diferentes. E o comportamento humano, ele é dividido. Tem provas que cada ser humano ele tem um perfil comportamental diferente. Então, quando eu me aprofundei, eu vi que quando eu tenho uma equipe, cada um eu consigo extrair o melhor dele, entendendo como ele funciona. E para que isso aconteça, eu precisei trabalhar o meu autoconhecimento. Eu sou um ser humano que eu sou mais pela emoção. Só que a minha parte racional, ela precisava cada vez mais ser trabalhada. Então, quando eu trabalhei isso daí, eu consegui extrair, ter resultados melhores. Então, para a vida do ser humano, para a vida do profissional, se ele não tiver uma habilidade no emocional com o racional, ele não vai conseguir ter resultados positivos. Então, acontece muita demissão. Por que as empresas demitem muito? Falta de controle emocional. Para extrair o melhor daquele colaborador. Tem colaborador mais lento, tem colaborador mais rápido. E eu preciso entender, cada um tem um talento diferente. Quando eu conheço a inteligência emocional, eu tenho gestão na minha emoção e eu extraio o melhor do meu colaborador. Você não acha que num perfil corporativo, cada colaborador ele tem uma característica que ele traz? Eu acredito muito, pelo menos eu penso dessa forma. Cada colaborador, no universo da gestão das pessoas, embora a gente busque esse equilíbrio e trazer um quadro mais um quadro mais igualitário, essa é a pergunta, essa é a palavra mais correta para isso, mas você não consegue, não detecta que cada um tem uma história, cada um tem algum trauma, algum problema, e que isso ele vai carregar, ele vai levar para o universo
que ele convive, do seu trabalho, seja o ambiente familiar, até mesmo o ambiente social que ele tem, você não acha que isso está ligado ao fator existencial do ser humano? Sim, sem dúvida, totalmente. Nós somos as experiências que vivemos. O que aconteceu na nossa vida reflete diretamente quem somos. Né? Há uns 15 dias atrás, eu tenho um treinamento Viva a Sua Melhor Versão, e teve um colaborador lá que ele sofreu um trauma na escola, quando ele era pequeno, e ele foi falar lá na frente, na sala, e os alunos mangaram dele. Tiraram, zombaram da cara dele, e ele saiu da sala chorando para o banheiro. Até hoje, ele guardou aquilo na memória dele. Então, ele trouxe para aquilo que, se ele fosse falar em qualquer lugar, todo mundo ia mangar dele, ia zombar da cara dele. E nesse treinamento, ele conseguiu desbloquear isso, porque ele viu que era apenas um trauma que ele trazia na mente dele, que aquilo era uma coisa que ele carregava, mas ele poderia cortar aquele umbigo que ele trouxe de lá. Então, no treinamento, ele conseguiu desbloquear essa chave, falou, hoje ele faz vídeos, hoje ele mostra, hoje ele faz palestra, hoje ele está na rede social mostrando o trabalho dele. Então, de uma coisa, de um trauma que ele trouxe lá da sua infância. Eu acredito muito que cada ser humano ele traga em sua essência, né, as suas particularidades. Infelizmente, a gente não consegue meio que separar, né? A gente não consegue... não é que seja difícil. Eu, pelo menos, eu busco. Quando eu saio da minha casa, os meus problemas, tudo, esses traumas, essas coisas, eu deixo atrás da porta. Eu busco manter a sociabilidade e busco muito a questão do equilíbrio, inclusive emocional. Então, eu acho que no universo corporativo, principalmente, cada colaborador ele tem uma característica própria, ele tem uma característica individual que merece até mesmo uma atenção. Sim, melhor, sim, sim, com certeza. E aí, cada vez mais, quando entendemos quem somos, como funcionamos, trabalhamos mais a empatia, porque sabemos também que todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem os acontecimentos. Seus altos e baixos. Isso, faz parte do ser humano, né? Muito bem. Pergunta para o nosso querido treinador Eduardo Telêmaco. Quando você realmente decidiu a estudar e se aprofundar mais na inteligência, nesse universo da inteligência emocional? Pronto, faz exatamente 9 anos que eu estou aí cada vez mais me aprofundando nesse conteúdo. Por quê? Porque quando eu vim do interior para cá, para a capital, e aí eu ficava me perguntando o porquê eu não conseguia aumentar de cargo, ser promovido, buscar mais. E aí eu tive muitas crenças que me bloquearam em relação a isso. Quando eu comecei a me aprofundar no assunto, eu vi que tudo dependia exclusivamente de mim. De onde veio essa virada de chave? Qual foi o momento? Você exercia uma outra função? Você estava numa outra área? Quando você realmente falou assim, disse, olha, eu preciso virar essa chave da minha vida. Falando agora mais, por um lado mais pessoal. Quando vê essa virada de chave? Que eu vi aqui na minha história que você sonhava em ser jogador de futebol, na minha ficha, na verdade. A história é minha, tá? Porque passam para mim. Ainda falam aqui ao meu ouvido. Mas eu vi aqui que você teve um sonho de ser treinador de futebol, jogador de futebol, de crescer nessa área, mas acabou que você não conseguiu e a gente, nem tudo que a gente quer, né, nem sempre pode ser como a gente quer. Perfeito. E aí você enveredou por outros lados. Mas de quando veio essa virada de chave? Pronto. Em 2010, eu vim para cá, para Aracaju. Antes de vir, eu era jogador de futebol, joguei lá. Ah, você foi jogador de futebol? Fui jogador de futebol. Atuou no profissional? Atuei no profissional aqui no Sergipano. Bacana. Joguei no Dourense. Mas joguei no futebol de base lá na Bahia, no Bahia. Certo. E passei um tempo também no Cruzeiro. Depois eu vou perguntar para sua esposa como é que você era nessa fase de jogador. Tá não era com essa atual, né? Não era. Não era então beleza. Essa parte a gente vai pular aqui, viu? Mas vamos lá. Pronto, perfeito. E aí em 2010, 2011 eu vim para cá, vim trabalhar como vendedor de sapato. Aqui no Calçadão, na loja de sapatos. Só por curiosidade, você é sergipano? Eu nasci em Recife, mas vim para cá com 2 anos de idade. Mas é um pernambucano com tempero sergipano. Isso.
E aí eu fiquei 2 anos vendendo sapato e eu ficava me perguntando, mas eu não posso mais, eu não posso mais. E aí aquilo dali eu fiquei me questionando, disse, mas eu posso mais. E aí eu participei fui vender chip no calçadão também, passei uma temporada ali e eu sempre me questionando. Eu digo, mas eu posso mais. Aí participei de um processo seletivo para trabalhar no Crédito Amigo do Banco do Nordeste. E aí eu passei 10 anos lá. Dentro de 10 anos eu fui promovido 5 vezes. Então já foram virando chaves em mim. Opa, eu posso mais. Opa, eu posso mais. E aí eu comecei a estudar. Fiz 2 especializações em gestão de pessoas, coach, fiz especialização em PNL, e tudo eu vi que o ser humano, quando ele acredita nele, quando ele faz a coisa acontecer, ele não depende nada. Primeiro Deus e ele aqui na Terra, atrás dos seus objetivos. Não lhe cortando, aqui no nosso programa a gente usa uma linguagem mais assim, mais dinâmica. Só retrocedendo, o que significa PNL? Ah, perfeito. Programação neurolinguística. É o estudo do cérebro, o estudo do comportamento humano, como ele funciona, qual é o comportamento dele, o porquê ele age daquela forma, quais as crenças que foram instaladas nele. Crença é o que cada ser humano acredita. Então, a PNL traz todo esse contexto. O que foi que aconteceu na sua infância, do 0 até os 7 anos, moldou você a quem você é hoje. Então, a PNL ela traz toda essa explicação que o ser humano começa a entender o porquê das coisas da vida dele. Perfeito. Então, traduzindo as 3 letrinhas, PNL. L, Programação Neurolinguística. Que esse treinador também é especialista. Viram aí? Pensando aqui que o currículo é fraco? Não. Você é muito ligado, eu não tenho como meio que fugir disso, mas vamos lá. Você é ligado à área das finanças. Você acabou de falar que trabalhou no Banco do Nordeste, que conseguiu ser promovido e ainda hoje continua. Você pretende continuar nessa área ou ter um tempo mais exclusivo, mais dedicado à parte de palestrante? Que eu vi aqui na minha ficha que hoje você é palestrante. Isso. Hoje eu atuo nos 2 segmentos, né? Certo. Então eu tenho lá, sou funcionário hoje lá do Santander e eu procuro cada vez mais aplicar essa especialização, esses treinamentos também dentro da minha função lá no banco. Inclusive agora eu participei de um processo seletivo para ser treinador do Santander, treinar, capacitar a equipe. Então, tudo Santander, isso... a gente está aqui quase lhe fazendo a promoção, tá? Então, por favor, nos patrocina. Você virou o que mesmo do Santander, senhor Telêmaco? Então, hoje eu sou o gerente de microfinanças no Santander e participei de um processo seletivo para ser treinador lá no banco também. Olha a preocupação do Banco Santander com seus colaboradores. Bacana, viu, Santander? Depois a nossa produção vai entrar em contato para ver se a gente consegue uma cotinha de patrocínio aqui para o nosso programa. Seguindo, Eduardo Telêmaco. Vamos lá. Eduardo Telêmaco, esse rapaz bonito que vos fala. Eu estou vendo aqui na minha ficha que você é casado. Só lamento. Mas vamos lá. A gente segue. Você é casado com uma moça muito linda, muito bonita, que está aqui com a gente também em nossos estúdios. Eu vou pedir aqui para o nosso cameraman, Bruno, por favor, dê um close aqui nessa moça que eles vão conversar também. Oi, Ana Luísa! Beijo do tio Xuxo para você, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Essa Valesca é a esposa de Eduardo Telêmaco, que está aqui hoje acompanhando a gente nessa gravação. E, senhor Bruno, quando puder, você avisa e você volta para a gente. Você é o máximo. Vai deixar isso mesmo, é para deixar isso na nossa gravação. Valesca Ribeiro é sua esposa, né? Você é casado. Isso. E ela também atua na sua área. Como é que é o relacionamento quando os 2 casais atuam e falam da mesma linguagem profissional? Bom, eu costumo dizer que relacionamento é uma construção. Então, pelo que eu vejo, o essencial é que os casais cada vez mais entendam sobre o que o outro também entende, né? É aquela questão, por que muitos casais não dão certo? Um é evangélico, o outro é católico. Então,
a possibilidade de não dar certo é muito grande. Então, hoje nós estudamos juntos, nós procuramos entender o meu perfil, o dela, o que ela precisa trabalhar para melhorar, o que eu preciso trabalhar para melhorar, e isso a gente vai ajustando. Porque, como temos perfis diferentes, então, se não entendermos disso, vamos ter muitos conflitos. Uma pergunta, que isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. A Valesca Ribeiro, ela atua no mesmo segmento profissional que o seu, não é isso? Isso. Hoje, nós temos uma empresa de treinamento e ela que faz toda a produção da empresa. Eu sou só o treinador. Eu vou lá e faço os treinamentos. Mas ela que faz a organização, ela que faz os contatos, ela que organiza... Quem que fica com a parte dos contratos? Ela. Visionária, Ela que faz parabéns. tudo. Eu gosto assim, eu gosto assim. Então, eu lhe fiz essa pergunta porque vocês conseguem separar o profissional na convivência pessoal? De vez em quando tenho... Embola o meio de campo, embola, né? porque ela às vezes dá uma puxão de orelha. Ei, aqui a gente agora é marido e Eu mulher. estava vendo ela aqui no nosso estúdio, ela super assim preocupada, ela olhando o maridinho, eu estava vendo aqui. Isso. Mas é justamente isso, porque casais que trabalham juntos, crescem juntos, convivem juntos. Mas, gente, vocês imaginem, nós somos casados, eu sou solteiro, tá? E não quero me casar, sem pretendentes, por favor. Tá ótimo a minha vida de solteiro. Boa sorte para vocês que são casados. O apresentador aqui tá ótimo e feliz da vida. Isso não quer dizer que eu passe fome. Estou muito bem servido, certo? Mas é o seguinte, quando envolve casamento, relacionamento, finanças, e aquilo dali a gente vai para casa, para a mesma cama, né, dormir, dividir os mesmos lençóis, os problemas, as coisas que existem na vida de um casal, é onde eu penso que a inteligência emocional de vocês dois, ela tem que ser bem trabalhada, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente tem que saber separar as coisas, né? Casal, trabalho. É um desafio, né? É um desafio, mas todos os relacionamentos têm desafios. Né? Então, acho que é por isso que eu estou solteiro até hoje. Eu não quis assumir o desafio, minha gente. Tem que assumir desafio no relacionamento, tem muito desafio. Ser humano é um desafio muito grande, né? Muito grande, então tá. Beleza. Mas a gente vai ajustando e vai cada vez mais tendo uma consolidação aí com sucesso no relacionamento. Muito bem, então boa sorte. Parabéns por essa moça linda, tá? Essa moça muito bonita, viu, Valesca? Eu que estou vendo aqui, viu, gente? A gente já pegou ela, tá aqui com a sobrinha. A gente não, né? As nossas lentes captaram ela. Vamos consertar esse português, né, apresentador? Português ruim. O áudio fica assim comigo e eles, poxa, que fala péssima. E eu gostaria de agradecer, tá, Eduardo Telêmaco, pela sua presença, pelo carinho de vir, de atender o pedido da nossa produção, de atender o pedido do nosso produtor, que carinhosamente buscou agilizar isso com vocês, num tempo curto, num tempo não muito hábil, mas gostaria de ter você aqui mais vezes, vocês aqui mais vezes, sejam sempre muito bem-vindos, obrigado pela presença, e que você continue semeando esse trabalho de conscientização, esse trabalho de equilíbrio, e que o ser humano possa cada vez mais evoluir e desenvolver suas habilidades na inteligência emocional. Que bom, que bom. Eu também agradeço, né, o momento, agradeço aqui o espaço, né, e queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Então, cada vez mais que vocês quiserem desenvolver a inteligência emocional, selecione os lugares que você frequenta, com as pessoas que você conversa e com as informações que você acessa. Isso vai moldar totalmente o ser humano que você é. Então, seleciona bem. E hoje o mundo virtual está aí com muita coisa boa. Só precisamos selecionar e filtrar isso para as nossas vidas. Então, essa mensagem que eu queria deixar. Um abraço para todos. Então, para a gente fazer um recorte, gravando, doutor Bruno, Eduardo Telêmaco, 3 dicas para quem deseja dar uma virada de chave agora, nesse momento que está lhe vendo. Perfeito. Seleciona as pessoas que você conversa, os ambientes que você frequenta e as informações que você acessa. Isso molda totalmente quem você é. Isso é a sua crença. São as suas 3 dicas. Perfeito. Então, vocês viram aí a dica do especialista, do nosso treinador, Eduardo Telêmaco. 3 dicas valiosas para você que, nesse momento,
deseja dar aquela virada de chave na sua vida. Então, se ligue e vamos em busca de mudança, de evolução, equilíbrio e inteligência emocional. Chegue mais, porque eu sou Carlinhos Cardoso e eu estou na área.